1 Samuel 17, do 4 ao 11. Então, do arraial dos filisteus, saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate, tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Deem-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Amém? Vamos ler do 33 ao 45. Porém, Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isto, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia consigo. E com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: venha e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Pai. Fala conosco, Senhor, apesar de mim. Fala conosco aquilo que o Senhor já falou, Senhor, ao meu coração. Que a Tua palavra, Senhor, ela encontre morada, Senhor, no mais íntimo do nosso ser. E que nós não venhamos a sair daqui da mesma maneira que nós entramos, Senhor. Mas que nós saiamos daqui impactados, Senhor. Impactados por aquilo que Tu queres falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Davi e Golias. O tema dessa mensagem nessa noite são gigantes em nossas vidas. É uma história talvez das mais conhecidas na Bíblia.
É uma história, uma narrativa muito bonita. A gente ouve muito, né? Essas historinhas principalmente contadas para crianças sobre Davi e Golias. E nós temos muitas vezes a impressão de que nós podemos nos colocar, não sei os irmãos, mas eu pelo menos penso assim, no lugar de alguns personagens bíblicos. E eu lembro que quando eu era criança, talvez era um dos papéis mais desejados por todos nas pecinhas que ia fazer na igreja, era o papel de Davi. A gente queria estar ali, né, para matar o gigante, para rodar a fundazinha e derrubar o gigante. E o que eu fui percebendo foi que ao passar do tempo, os gigantes parece que iam crescendo. E Golias parecia apenas um personagem qualquer. Mas quando nós vamos ficando adultos, quando nós vamos vivendo algumas experiências, nós vamos descobrindo que em nossa vida, nessa jornada que nós temos chamada vida, nós encontramos muitos gigantes pela frente. Essa história que nós acabamos de ler aconteceu em um contexto de guerra. Os filisteus, historicamente, foi um povo que durante muitos anos lutou, guerreou contra o povo de Israel, contra o povo de Deus. E o povo de Israel, naquele período, era governado pelo rei Saul. E nós vamos ver que Saul ele era um homem de guerra, um homem experimentado na guerra, um homem forte, um homem escolhido pelo povo, um homem que as pessoas olhavam e diziam, olha, esse aqui é o nosso rei. Mas ainda assim Saul passa por uma situação tão vexatória quanto essa. A história vai nos dizer que estava tendo um conflito ali naquela região, onde existia um vale que separava duas montanhas. E de um lado estava o povo de Israel, do outro lado estavam os filisteus, guerreando, até aí tudo normal. Quando de repente aparece esse homem, Golias, da terra de Gate, um gigante de quase 3 metros de altura. Nós vamos perceber talvez a grandiosidade de Golias quando nós vamos ver nessa narrativa que nós lemos bíblica aqui, que eles dão muitos detalhes sobre como Golias era, sobre suas roupas. Talvez em nenhum outro texto você vai ler tantos detalhes sobre uma armadura de guerra de alguém. Então, nós podemos ver que Golias realmente era um homem assustador. Era um homem que metia medo. Era um homem que talvez só de olhar você já tinha assim, aquele receio até mesmo de chegar perto. E essa história vai nos dizer que Golias passa dias e dias humilhando aquele povo que estava ali, humilhando os guerreiros que estavam ali guerreando. E ele estava mesmo dizendo, ninguém tem coragem de vir aqui me enfrentar. Até que surge o jovem Davi, pastor de ovelhas. Ainda um jovem rapaz, de uma estatura não tão grande, um homem que talvez não tivesse um porte físico privilegiado, mas ainda assim tinha uma coragem invejável. Um homem que se coloca à disposição para enfrentar o gigante Golias. E essa história, ela nos traz muitos ensinamentos. Eu acredito que todos aqui sabem o que aconteceu depois. Golias veio, nós lemos aqui. E meio que humilhou Davi. E Davi ainda assim foi lá com sua funda e derrubou o gigante Golias. Essa história, ela nos traz lições valiosas. Como eu disse, nessa jornada chamada vida, gigantes surgem em nosso caminho. Gigantes vêm de todas as formas. Às vezes não talvez como um grande homem em uma guerra, porque nós não vivemos mais nesse contexto de guerra. Mas às vezes é uma pessoa no seu trabalho. Às vezes é uma doença que chega até você. Às vezes é uma pessoa na sua família. E todas as vezes que nós enfrentamos gigantes assim, nós percebemos que mesmo quando ele nos deprime, nos humilham, nos fazem muitas vezes ficar temerosos sobre o amanhã, nós paramos para refletir sobre o quanto Deus nos guarda em todos os momentos. Davi, ele não enfrentou ali apenas o gigante Golias.
Acredito eu que Davi ele tem enfrentado muitos gigantes internos dentro dele. Dificuldades e dores que talvez se ele fosse se colocar em uma posição racional, humanamente falando, ele diria, olha, eu não vou fazer isso, está doido? Um cara desse tamanho. E nessa noite nós queríamos falar um pouco sobre alguns gigantes enfrentados por Davi aqui nessa narrativa. O primeiro gigante que eu vou destacar aqui nessa noite é o gigante da covardia de outras pessoas. Davi ele não estava ali para aquele propósito. A guerra ali não era dele. Apesar de sabermos dos propósitos de Deus na nossa vida, apesar de sabermos dos propósitos de Deus ali naquela história, nós entendemos ao ler que essas lições que são aplicadas aqui, elas vão muito além de uma pedra lançada. Deus está cuidando de Davi desde o início da sua história. E às vezes, como eu disse, nós temos que tomar guerras para nós que não são nossas. Davi, ele não foi convocado para aquela guerra. Davi, ele não foi convocado para guerrear contra os filisteus. Davi, ele estava cuidando de ovelhas. Mas surge, se você for ler depois, você pode ler o capítulo 17 todo, surge um imprevisto ali, Davi tem que levar algo aos seus irmãos. Na verdade, os 3 irmãos de Davi foram chamados para aquela guerra. E Davi ali era um menino, mas um menino que se colocou à disposição de enfrentar aquele gigante. Quantas vezes nós vemos que pessoas preparadas, pessoas que têm dons e talentos, mas não colocam eles à disposição do reino de Deus. Pessoas que se usassem a sua inteligência, pessoas que se usassem toda a sua sabedoria para o crescimento do reino de Deus, talvez nós olharíamos e diríamos, meu Deus, que pessoa incrível. Pessoas que poderiam muitas vezes enfrentar gigantes nessa vida, enfrentar gigantes nessa igreja, enfrentar gigantes nessa cidade, se calam. E por causa muitas vezes da covardia de pessoas preparadas, Deus levanta homens dispostos como Davi. Davi, ele talvez não era o soldado mais habilidoso. Provavelmente não. Davi, provavelmente, ele não tinha ali as armas mais adequadas para enfrentar aquele gigante, mas Davi foi alguém que se colocou à disposição. Talvez o que falta na nossa vida para vencer gigantes, seja que nós nos coloquemos à disposição do Senhor, seja que nós nos coloquemos à disposição de lutar essas batalhas, de não esperar que outras pessoas apareçam e lutem por nós. Talvez o que está faltando dentro do nosso casamento, dentro do seu convívio familiar, seja você se levantar e dizer, olha, eu vou vencer esse gigante. Eu vou vencer o gigante da pornografia. Eu vou vencer o gigante, muitas vezes ali, dos olhares que eu não deveria. Eu vou vencer os gigantes que aparecem. Um outro gigante enfrentado por Davi foi o gigante da desconfiança. As pessoas simplesmente não acreditavam. É como eu disse, pensando de uma forma racional, talvez nem o próprio Davi acreditava que ele iria conseguir. Mas Davi, em todos os momentos, demonstra a sua confiança em Deus. Davi, em todos os momentos, ele exalta ao Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus que cuidava dele, o Deus que estava no controle de tudo, o Deus que era o Deus dos exércitos, o Deus que diz, minha é a guerra. Davi, ele tinha convicção. E você vai ver que as habilidades de Davi, as experiências de luta que ele tinha, não era algo admirável. Você vê que ele conta a história aqui, olha, eu lutei contra ursos e leões.
Talvez hoje para a gente é até algo realmente admirável, porque são animais grandes. Mas Davi não tinha uma experiência de guerra. O gigante da desconfiança nos faz muitas vezes perder coisas valiosas em nossa vida. O gigante da desconfiança nos faz muitas vezes desconfiarmos do próprio Deus. Quando passamos por situações, por dificuldades tamanhas que temos desconfiança até mesmo se Deus está realmente cuidando de nós. É um gigante que nós precisamos vencer. Davi também enfrenta o gigante da crítica. Irmãos, talvez seja um dos gigantes mais difíceis de vencer. Porque a crítica, ela machuca. A crítica, ela dói. Nos faz mal. Às vezes, quando você convive com uma pessoa muito crítica, parece que tudo está bem, mas quando aquela pessoa chega no ambiente, parece que o clima fica assim pesado. Porque ela nunca vê nada bom. Ela chega na igreja e os bancos não estão bons, o ar-condicionado está forte demais, o louvor não foi lá essas coisas. A mensagem, eu pregaria de outra forma. Pessoas críticas que têm solução para tudo, para todos os problemas do mundo, mas nunca se colocam à disposição de fazer. E eu acredito, irmãos, que a crítica, quando ela parte de alguém próximo, é ainda pior. Às vezes a gente recebe crítica, você vê aí no mundo das redes sociais, esses famosos recebem críticas de gente que eles nem conhecem e ficam às vezes depressivos, pensativos, tristes. Nós também somos assim. Mas imagina você receber crítica de pessoas próximas. A história vai nos dizer que os 3 filhos mais velhos de Jessé, o pai de Davi, foram à guerra. Eliabe, Abinadab e Sama. E talvez, provavelmente, eles eram os filhos mais fortes que tinha ali. Eles eram os filhos mais vistosos. E a história vai nos dizer que, no verso 28, Davi, ele é questionado por um dos seus irmãos. Olha só o que é que vai falar aí no verso 28. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Quando Davi questiona quem era Golias para afrontar os exércitos de Deus, Davi provavelmente esperava apoio. Davi provavelmente esperava que os seus irmãos se alegrassem e dissessem: nosso irmão é o cara. Às vezes, quando nós estamos passando por alguma dificuldade e vencemos, as primeiras pessoas que nós queremos falar são para os nossos irmãos. Eu, pelo menos, toda bênção que eu tenho recebido da parte de Deus, a primeira coisa que eu faço é procurar logo algum amigo, é procurar o pastor, é dizer: olha, aconteceu isso, olha, eu comprei um carro novo, olha, eu troquei de moto, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e para que nós possamos nos alegrar juntos. Mas aqui com os irmãos de Davi foi diferente, e quantas vezes também nossa vida é diferente. Nós achamos que as pessoas vão se alegrar com nossas vitórias. Você sabia que, humanamente falando, nós, enquanto seres humanos, temos mais facilidade de chorar com os que choram do que nos alegrar com os que se alegram? Experimenta uma hora você chegar e ter uma grande vitória e contar para alguém próximo a você, e olha a reação dele, olha assim no rosto dele e diz assim: deixa eu ver se ele vai se alegrar, se ele vai esboçar alguma reação de felicidade. Porque tem gente que, quando você vai falar, você diz: olha, conquistei aqui, passei no concurso. A pessoa: que bom. Isso aí, tudo bem.
E parece que você falou a pior coisa do mundo. Davi, ele enfrenta uma crítica do seu irmão, de uma das pessoas talvez mais próximas que tinha a ele ali naquela batalha. O irmão de Davi, ele tenta primeiramente menosprezar ele. Ele diz, o que é que você deixou as suas ovelhas lá? Vai cuidar de suas ovelhas. Você é só um pastorzinho. Eliabe tenta, de certa forma, menosprezar Davi. Mostrar a Davi que ele não é capaz. Mostrar a Davi que a função dele ali naquele lugar não era aquilo. Que ele deveria sair, que ele deveria ir cuidar das ovelhas dele e deixar quem sabia fazer, fazer. O problema é que quem realmente deveria, não fez. E Davi, ele recebe essa crítica do seu irmão mais velho. Aquele que talvez ele olhava com orgulho, admiração. E a Bíblia diz que acendeu-se uma fúria no coração de Eliabe contra Davi. Você já pensou? Você todo feliz e acendeu uma fúria no coração de alguém tão próximo a você, porque você está prestes a fazer um grande feito. Imagino eu que Eliabe deve ter pensado, olha, ou ele vai morrer, ou ele vai vencer esse gigante, vai ficar feio para nós, né? O menino pastor de ovelhas, mais novo, se levanta com essa coragem e consegue esse grande feito. E o pior de tudo é que Eliabe aqui faz um juízo de valor contra Davi. Olha o que ele diz, eu conheço a sua presunção, eu conheço a maldade no seu coração. Irmão, só quem conhece a maldade no coração do homem é Deus. E Eliabe faz aquilo. E como deve ter doído aquelas palavras ao coração de Davi. Receber palavras ofensivas de quem não significa muita coisa já machuca. Imagina receber palavras assim de quem nós admiramos, de quem nós gostamos, de alguém próximo a nós. E um outro gigante, enfrentado por Davi, foi o gigante dos conselhos ruins. No verso 38 e 39, que nós lemos aqui, vai dizer que Saul, com toda a boa vontade do mundo, depois nós vamos ver que eles guerrearam um contra o outro, que Saul teve seus problemas com Davi. Mas nesse período era algo tranquilo, pacífico. E Saul, nesses versos aqui, ele tenta ajudar Davi. A história vai nos dizer que Saul pega as suas armaduras, suas armas, e ele coloca em Davi. E deve ter sido até uma cena engraçada, porque Saul, um grande homem de guerra, um homem forte, um homem de padrão alto, e ele coloca ali suas roupas, armaduras em Davi, e Davi tenta caminhar e não consegue. Talvez ali tenha servido até de zombaria, né, por alguns, de sorrir, dizer, nossa, olha o tamanhozinho dele. Como eu disse, todo mundo acha que consegue resolver problemas na nossa vida. Saul aqui, ele não estava como um homem mau, pelo contrário. Ele estava como alguém que estava tentando ajudar Davi. E ele foi dando ideias. E isso, às vezes, tem muitas similaridades à nossa vida normal. A gente fala, às vezes, para alguém, olha, eu estou passando por isso no meu trabalho, a pessoa diz, olha, eu no seu lugar faria isso, isso e isso, e coloca ali a armadura dela como se nós pudéssemos caber dentro daquilo. A gente diz, olha, eu estou passando por esse problema dentro da minha família, na igreja, e as pessoas, não, eu acho que resolve assim, assim, assim. Quantas vezes nós que somos líderes temos que ouvir de pessoas, o que é algo bom até, de pessoas dizendo, olha, se eu fosse você não faria assim, porque eu acho que dá certo assim, assim, assim.
E os conselhos ruins, irmãos, às vezes eles vêm transvertidos de coisas boas. Pessoas que têm uma boa eloquência, um bom jeito de falar, e eles falam de uma maneira que até te convencem de que pau é pedra, de uma forma tão simples que você fica, meu Deus do céu. Eu já vi pessoas que têm uma oratória tão boa, um jeito de falar tão bom, que eles te convencem até de coisas erradas e você diz, não, está certo. Pessoas boas, de coração bom, mas que muitas vezes estão dando conselhos ruins. Saul aqui está colocando talvez em Davi armaduras que nenhum outro homem ali no povo de Israel sonhava de usar. Mas Davi sabia que ele não poderia confiar naquela proposta de Saul. Davi sabia que não seriam aquelas armaduras ou aquelas armas de Saul que o fariam vencer aquele gigante, mas seria a sua confiança em Deus. Davi sabia o que fazer e como fazer. Ele não havia tirado aquilo do seu próprio conhecimento. Davi tinha consciência de que quem estava com ele era o próprio Deus. Davi tinha a certeza de que quem iria lutar aquela batalha por ele era o próprio Deus. Isso não amedrontou o coração de Davi, mas deu a ele força, coragem e ousadia para dizer, olha, pode tirar isso aqui de mim. Isso aqui vai me atrapalhar. E o último gigante que eu destaquei aqui, eu até nomeei como o gigante dos gigantes. É talvez aquele gigante que faz a gente parar. Você já percebeu que às vezes na nossa vida problemas vêm e a gente não dá muita atenção para eles? A gente só dá atenção quando chega realmente em extremos muito grandes. Então você tem algum problema de saúde e você diz, não, mas é só um pequeno incômodo, e você vai demorando. Quando pensa que não, você vai no médico e diz assim, olha, isso aqui você está com câncer no intestino. Aí todo mundo para e diz, opa, agora vamos cuidar. Aí parece que sua vida acabou. Aí parece que a sua luta agora é grande demais, mas você já havia tido sinais pequenos de que aquilo iria acontecer. Quantos casos eu já vi, já acompanhei em igreja, em que o marido e a esposa já não se falavam mais com tanta facilidade, já não tinham mais contato um com o outro, e dizendo, não, mas vamos vencendo, vamos passando, vamos vivendo um dia de cada vez. E alguns até usam a Bíblia, né? Cada dia o seu mal, aí esperar, não, amanhã vai tudo se resolver. E só parava para resolver quando chegava em casa e o outro estava com as malas e diz, estou indo embora. Aí dizia, opa, para aí, vamos resolver. Quantas vezes nós enfrentamos, irmãos, gigantes que paralisam a nossa vida. Gigantes que nós temos que parar e olhar, olha, com a nossa própria força nós não vamos conseguir vencer. Davi enfrentava ali um homem com o dobro do seu tamanho, altamente armado, e o pior de tudo, que tinha convicção que iria ter a vitória. Enfrentar gigantes que têm certeza que vão nos vencer não é fácil. A confiança, às vezes, faz com que até mesmo nós desconfiemos do resultado daquela batalha. Muitas vezes, nos colocamos como Davi nessa história. É como eu disse, todas as vezes que a gente ouve essa história, a gente diz, olha, mas você pode ser o pequeno Davi e vencer aquele gigante. Muitas vezes nós paramos para ler isso aqui e começamos a colocar fatos, pessoas e coisas como esses gigantes que nós vamos enfrentar. E começamos a dar nomes aos nossos gigantes.
E pouquíssimas vezes nós nos colocamos na posição também naquele exército de pessoas que se acovardaram, de pessoas que não tiveram coragem de enfrentar as lutas e as batalhas que lhes foram propostas, de pessoas que ficaram com medo e por causa do medo acabaram perdendo grandes oportunidades na vida. Às vezes nós somos essas pessoas que querem que outras pessoas lutem as nossas batalhas. Às vezes nós somos essas pessoas que querem fugir. Às vezes nós somos essas pessoas que quando aparecem gigante nas nossas vidas, nós somos os primeiros a correr, a dizer, olha, eu não consigo, olha, aquela famosa frase, né, chama o pastor. Davi, ele tinha confiança em Deus. Davi, ele não tinha confiança nas suas habilidades ou nas armas entregues por Saul, mas ele tinha a sua confiança firmada no Senhor. Golias mostrou também sua confiança em suas armas. Golias zomba de Davi e diz, olha, eu não sou cachorro, o que você está vindo atrás de mim com pau, com pedra, rapaz? Golias, ele mostrou confiança em seus aparatos de guerra. Ele desdenhou de Davi, porque Davi talvez não era o mais preparado para aquela batalha. Ele desdenhou de Davi porque talvez Davi não estava com as roupas adequadas para lutar aquela batalha. Ele zombou de Davi porque ele não sabia que aquilo que Davi carregava fora dele, em suas mãos, não era digno de sua confiança. Mas o que ele carregava dentro dele era naquilo que ele poderia confiar. O que fazia de Davi forte e capaz para enfrentar aquele gigante é o que nos faz fortes para enfrentar os gigantes que surgem em nossa vida. O que é apresentado aqui nessa história é que a nossa confiança ela deve estar em Deus, não nas coisas desse mundo. A nossa confiança e segurança total nós só encontramos em Jesus. Nós podemos até colocar ali em nossa casa mecanismos, câmera, alarme, colocarmos coisas desse mundo que nós venhamos a depositar e dizer, olha, agora parece que eu estou mais seguro, mas nós sabemos que no fundo nós só podemos depender do Senhor. Me lembra uma história de Fanny Crosby, não sei se você conhece, uma grande autora, que talvez você não conhece por nome, mas você canta hinos dela. Ela escrevia poemas. Ela era uma mulher que, com 6 semanas de vida, por causa de um erro médico, ficou cega. E, ainda assim, uma mulher que conseguiu ver coisas extraordinárias da parte de Deus. Uma mulher que tinha uma memória privilegiada, que escreveu mais de 8.000 poemas e sabia todos decorados. Uma mulher que conhecia de cor todo o Novo Testamento. Uma mulher que, apesar das suas limitações, imagina uma criança, 6 semanas de vida, por causa de um erro médico, ficar cega. Imagino que seus pais devem ter ficado em choque, perplexos, era um gigante muito difícil de ser enfrentado. Mas a história vai dizer que Fanny Crosby ela foi uma mulher que sabia aonde estava a sua paz, a sua segurança. E que com suas canções exaltava o nome do Senhor. Fanny Crosby, apesar de cega, apesar da escuridão que a cegueira lhe proporcionava, conseguia ver a luz do Senhor.
conseguia ver a luz da graça de Deus que a alcançou. E ela exaltava ao Senhor através dos seus hinos. E Fanny Crosby escreveu: a Deus demos glória com muito fervor. Seu Filho bendito por nós todos deu, a graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Saber que uma mulher não se curvou a um gigante tão difícil que talvez a maioria de nós se curvaria e ficaríamos perplexos, parados. Mas ela sabia aonde ela depositava a sua fé. Ela sabia onde ela depositava a sua segurança. E ela também compôs: que segurança sou de Jesus. Eu já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus e Ele me leva à glória dos céus. Glória a Deus. Glória a Deus, porque é uma história que nos toca e nos motiva a não reclamarmos dos gigantes que simplesmente aparecem, mas nos motiva a enfrentar. Assim como Fanny Crosby, assim como Davi, nós podemos olhar essas histórias e pensar onde nós temos depositado a nossa confiança. Será que estamos como Golias e depositando a nossa confiança em coisas materiais? Será que estamos como Saul e pensando: olha, com essa armadura aqui, com essas armas eu vou conseguir vencer esses gigantes que se apresentaram até mim? Será que nós estamos representando aqueles soldados, aquela sociedade que estava ali com medo? Será que nós estamos confiando em nossas próprias habilidades, em nosso próprio conhecimento, em nosso próprio dinheiro? Ou será que nós temos depositado a nossa confiança para enfrentar os gigantes da nossa vida em Deus, assim como Davi? Será que nós podemos olhar para os gigantes que aparecem até nós e podemos dizer: olha, eu não tenho medo de você, pode vir porque eu não vou com armas, você vem a mim com armas, mas eu enfrento em nome do Senhor dos Exércitos? Será que nós podemos dizer isso aos gigantes que aparecem em nossa vida? Talvez aqui nessa noite você tenha enfrentado gigantes assim, gigantes da desconfiança, gigantes da crítica. Certa vez eu ouvi de um pastor algo muito interessante, que ele disse: olha, quem não está pronto para a crítica não está pronto para servir a Deus. Quem não está pronto para a crítica, para receber crítica, não está pronto para servir a Deus, porque às vezes a gente faz as coisas para os outros e a gente quer aceitação de homens, de pessoas, quando na verdade nós deveríamos buscar a aceitação do Senhor. E uma simples crítica nos desmotiva, nos deixa para baixo. Nós, como seres humanos, irmãos, temos a tendência, somos tendenciosos a confiar naquilo que podemos ver ou naquilo que acreditamos. E muitas vezes nós acreditamos em tudo. Nós acreditamos no copo d'água em cima da estante. Nós acreditamos em uma toalha ungida, em várias coisas, em objetos. Nós acreditamos em diversas coisas e nos esquecemos de que a nossa confiança deve estar firmada no Senhor. A nossa confiança deve estar firmada em Deus, assim como a confiança de Davi. E de uma coisa nós podemos entender com total perfeição, é que Deus, independente do gigante, continua cuidando de nós. Deus continua cuidando de você. Deus não nos deixa desamparados. Deus sabe os leões, os ursos, os gigantes que nós enfrentamos, e ainda assim Ele é um Deus que nos dá o escape na hora da necessidade.
Ele é um Deus que supre as nossas necessidades mais diversas. Eu costumo chamar dos mimos de Deus, né? Coisas que nós nem merecemos, que nós pensamos, meu Deus, obrigado, o Senhor já está me dando mais que o suficiente, e vem Deus e nos abençoa com mais. Mas ainda quando não somos abençoados da forma que nós gostaríamos, nós vemos o cuidado de Deus. Nós vemos que Deus, Ele nos dá a medida e a proporção daquilo que Ele quer, e que o que Ele nos dá é o melhor. Eu queria te convidar a fechar seus olhos nessa noite, baixar a sua cabeça e orar ao Senhor. Talvez, como eu disse, você está enfrentando algum desses gigantes. Talvez é um gigante dentro da sua casa, é um gigante dentro do seu trabalho. Talvez é o pior dos gigantes que nós podemos enfrentar, que é o gigante do pecado. Gigante esse que nos aprisiona, que nos afasta de Deus. E eu queria te convidar a orar. Queria te convidar a pedir ao Senhor, Senhor, me dê forças para enfrentar esse gigante. Me dê forças para vencer esse gigante, não com armas humanas, Senhor, mas pela fé que eu tenho em Ti. Ore ao Senhor nessa noite.